Olá, serei seu professor nesta videoaula de padronização do projeto elétrico. Vamos começar? Os temas desta aula serão divisão da instalação, distribuição de cargas, previsão de cargas. Então, já que nós vimos sobre a simbologia da instalação, nós vamos agora falar sobre os circuitos. O que vem a ser os circuitos? Nós temos os diversos ambientes da nossa instalação, mas não necessariamente cada ambiente será um circuito. Existem situações em que nós vamos agrupar os vários ambientes, criando apenas um circuito. Então existem algumas características que nós devemos levar em consideração para essa separação de circuitos. Vamos ver as principais características. Por exemplo, cada circuito possa ser desligado de maneira independente, sem que haja a possibilidade de realimentação por outro circuito. Se eu estou precisando fazer uma manutenção numa tomada, é importante que eu consiga desligar o circuito daquela tomada e que nenhuma outra tomada venha interferir nessa tomada. Senão, criaria um risco para quem vai fazer essa manutenção. Depois, a falha em um circuito não comprometa o funcionamento dos demais. No mesmo caso da tomada, eu liguei um equipamento ali naquela tomada. E então aquele equipamento apresentou uma falha, ele entrou num curto-circuito. É importante que, assim que essa falha for detectada pelo dispositivo de proteção, o dispositivo desligue o circuito e nenhum outro equipamento seja prejudicado por conta deste curto-circuito. Então, isso é muito importante na separação dos circuitos. Depois, permitir que os equipamentos elétricos sejam ligados de acordo com as necessidades de utilização, contribuindo assim para a racionalização do uso de energia elétrica. Ou seja, nós vamos dividir os circuitos, inclusive de iluminação, de acordo com a necessidade. Por exemplo, o interruptor, muitas vezes, ele não precisa acionar diversas lâmpadas. Pode ser que você crie cenários para que ao acionar um interruptor você tenha uma parte da iluminação e ao acionar o outro interruptor você tenha a iluminação completa. Isso é importante para a redução do consumo de energia elétrica. Possibilite a criação de diversos tipos de ambientes, como aqueles necessários em auditórios, salas de reuniões, locais de convivência. Exatamente, é muito comum que quando você faz projeção ou você utiliza uma televisão, algo do gênero, você cria uma condição para que a iluminação que esteja próximo ali da projeção ou da TV, ela seja desligada em separado aos outros pontos de iluminação. Então, isso também é uma divisão de circuitos de iluminação. Reduza paralisações no sistema. Se eu tenho um problema ou eu quero desligar o circuito naquele ponto, ele precisa estar especificado num circuito para que ele não desligue os demais circuitos. Isso é muito importante. E facilite o acesso para a realização de manutenção e inspeção. E nesse caso, a gente deve comentar também, o que a norma já nos fala, que não podemos misturar circuitos de iluminação e tomada. Ou seja, eu não posso ter apenas um circuito para um dormitório. Aquele dormitório ele vai ter que estar presente em pelo menos dois circuitos. Um circuito específico para iluminação e um circuito específico para tomadas. O que não significa que eu tenho que ter um circuito de iluminação para cada cômodo da casa. Não. Em alguns casos eu posso ter apenas um circuito de iluminação para toda a casa. O importante é não misturarmos iluminação com tomadas. Imagina só, acontece um problema numa tomada e então desliga toda a iluminação da casa. Não pode. Como que você faria uma manutenção nesse sentido? Então o importante é que aconteceu um problema na tomada, é desligado o circuito daquela tomada e o circuito da iluminação continua funcionando normalmente. Então o ideal é nós fazermos essa distribuição de cargas, ou seja, uma tabela com todos os nossos circuitos. Depois você descreve qual é o tipo de aplicação desse circuito, muito importante também qual é a tensão de alimentação desse circuito, a potência total, e então você vai separar isso nas fases. A maioria dos projetos residenciais, você tem duas fases. Se o projeto é de grande porte, você tem 3 fases. E então você tem que balancear essa potência dos circuitos em cada fase. Vejam só,
nós temos aqui uma potência total de 18.800 watts, e isso está bastante balanceado. Numa fase eu tenho 9.300 watts e na outra 9.500. Dificilmente a gente vai conseguir dividir isso por igual, porque eu vou dividir através dos circuitos. Então, o ideal é que isso esteja pelo menos balanceado. Então vamos ver a previsão de cargas. A norma, ela estabelece como nós vamos identificar quanto de potência nós teremos em cada carga. Por exemplo, a iluminação. Como nós vamos determinar a iluminação do ambiente? Nós vamos utilizar a regra da área do ambiente. Então, para os primeiros 6 metros quadrados de área, nós vamos estabelecer uma potência de 100 VA. Para o acréscimo de cada 4 metros quadrados inteiros de área, nós vamos acrescentar 60 VA. No caso das TUGs, as tomadas de uso geral, nós vamos atribuir uma potência de 100 VA. Apenas na situação da cozinha, cozinhas, é que nós vamos considerar 600 VA para cada tomada. Mas isso apenas nas 3 primeiras tomadas. Aí as demais tomadas nós também atribuiremos 100 VA. E no caso das TUIs, a atribuição é de acordo com o equipamento. Então aquela TUI é do ar-condicionado, eu preciso levantar qual é a potência desse ar-condicionado. A TUI do chuveiro, então que tipo de chuveiro eu vou colocar lá? Com qual potência? E assim nós vamos definir as potências de iluminação, TUG e TUIs. E para terminar, nós vamos então distribuir a quantidade de tomadas no nosso ambiente. Agora a regra muda um pouquinho. Nós vamos utilizar o perímetro, que é a soma dos lados do ambiente. Então, com o perímetro em mãos, nós vamos fazer a cada 5 metros de perímetro, nós vamos estabelecer uma tomada. Com exceção de cozinhas, cozinhas, que nós vamos utilizar uma tomada a cada fração de 3,5 metros de perímetro. Claro que essas condições são as condições mínimas que a norma nos apresenta. Você vai posicionar quantas tomadas forem necessárias para o uso daquele ambiente, mas obedecendo um mínimo estabelecido conforme essas regras da norma. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto padronização de um projeto elétrico. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!